Olá, amigos logísticos. Aqui é o Cláudio Martão. Queria, primeiramente, agradecer ao Logoscope pelo convite, por poder estar aqui hoje compartilhando um pouco da minha experiência de implantação de torre de controle. Eu queria dizer a todos que a torre de controle ela é uma ferramenta de gestão extremamente importante e que ainda não chegaram, as empresas não chegaram ao seu valor. Então, eu quero falar um pouquinho disso, e você que está avaliando, está pensando, tem projetos nessa linha, eu recomendo a torre de controle na sua gestão. Então, queria falar um pouquinho. Então, implantar a torre de controle com uma ferramenta de gestão logística nada mais é do que aqui um case, um best practices mesmo. Como isso aconteceu, né? Isso começou lá nos idos de 2011, como é que foi, e os poucos investimentos que fizeram, mas usando realmente do nosso histórico. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui. Vamos lá, eu quero falar um pouco da problemática, a decisão, a mudança que tivemos que fazer, inclusive na visão, a Control Tower em si, o seu funcionamento, as práticas de melhorias, como a gente foi evoluindo ao longo da implantação, né? Você implanta e vai, é uma constante evolução e alguns resultados alcançados. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui, nós temos 3 CDs, os CDs eram divididos nesse esquema, né? Eu tinha de inbound, warehouse e o outbound. Era muito interessante que cada CD tinha o seu escritório, a sua administrativa, e cada um fazia o seu controle. E cada CD tinha o seu controle, cada área tinha o seu controle, porque tinha responsáveis em cada área. E isso era uma miscelânea, porque cada um fazia de um jeito, tinha informação de uma forma. E o que acontecia? Quando você toca operação e controle junto, às vezes você tem que deixar uma coisa para cuidar de outra. A gente vivia nisso. A gente tinha vários problemas por esse modelo, né? Que é um modelo que a maioria das empresas adotam, né? Pessoas, iniciativas dentro da operação, com perfil operacional, fazendo controles e KPIs. Então a gente vivia nessa situação. E aí você tinha dentro do próprio CD controles, relatórios diferentes, entre os CDs relatórios diferentes, e algumas vezes eles não conversavam entre si, né? Um gostava da cor azul, da cor verde, a gente vivia isso. Trazia isso. Então, cada área fazia o seu KPI, né, não padronizado, sem critério, sem prazo definido. Então, às vezes, apertava de um lado, você deixava de fazer o KPI, fazer outra coisa, aí você precisa do KPI, para tudo para fazer o KPI, era uma situação complicada. Os números eram muito macros, e cada um fazia o seu planejamento de forma desordenada, descoordenada, desarmonizada, era uma situação difícil, né? Isso acarretava a falta de preparação para ter as demandas do negócio, então a capacidade operacional versus a realidade era destoante, porque não havia uma preparação. A gente fazia a mesma atividade, havia uma sobreposição de atividade, isso era um problema, porque tinha vários relatórios, e tão ruim quanto o relatório errado, teve relatórios diferentes que trazem números diferentes, realidades diferentes, né? Com isso, a gente não tinha visibilidade do todo, e a aderência do planejamento versus operacional era muito distante, e ninguém acompanhava isso. Então, você criava uma operação desfocada, porque o foco da operação devia ser entregar ao seu dia a dia, só que você trabalhava para atender os clientes à la carte, né, da forma que eles queriam. A cada hora você pedia um relatório diferente, você não tinha uma gama de KPIs bem definidos. Com isso, as metas de cada setor, de cada CD, eram desconectadas do negócio, porque cada um olhava para o seu umbigo e fazia da sua forma. É um negócio muito distoante, porque muitas vezes a meta da empresa é diferente da meta do próprio CD ou da própria área, e aí era uma coisa que não funcionava. E aí você tinha, muitas vezes, papéis e resultados indefinidos. Então você tinha gente da operação tentando fazer coisas analíticas, e pessoas analíticas têm que tocar a operação. E aí isso não funcionava, era muito ruim mesmo. Você tinha uma problemática que a gente via, falava assim, olha, desse jeito aqui a gente não vai chegar lá onde nós queremos ir. Para isso, qual é o desafio? Ter um planejamento e uma operação coerente.
né? Eu tinha que ter um bom planejamento para ter uma boa operação. Tendo máxima disponibilidade de recursos, otimizando tudo, mínimas coberturas de estoque, um giro, tinha que girar o CD, um custo reduzido, né? E olhando uma cadeia end-to-end, ou seja, do começo ao fim. Então, esse é o desafio do supply chain. A gente tinha como esse desafio isso, e este modelo não nos levaria onde a gente ia ter tido alto custos com isso. Falta transporte, sobra caminhão, tem tudo isso. E aí você tem um baixo serviço, a visão de que na nossa loja que poderia melhorar, a visão que era comercial que a gente não atendia o planejado, os padrões de fluxo não eram bem definidos, e a gente sofria com falta de indicadores, né, que a gente pudesse ter uma visão real dos fatos. Né? Quem já não fez aqui, vamos fazer uma ferramenta, né, o SWOT, para ver quando a gente errou. Mas do que eu fazer um SWOT é coerente, eu preciso fazer o planejamento para não cometer esses erros. Não é possível. Então, você tinha um cenário, né, de uma relação custo-benefício desequilibrada, uma visão de futuro da logística ruim, e a gente não estava alinhado com a estratégia da empresa. E aí você tinha baixa capacidade de execução, porque você não conseguia atender as demandas, os picos que o varejo tem. E isso é uma percepção que você tinha. Né? Independente de qualquer coisa, é uma percepção. Né? E aí a logística tem que ser um alavancador, ela se torna um restritor. Era ruim essa percepção. E a gente, qual é o nosso desempenho? Né? E esse desempenho está atrelado a indicadores de desempenho, né? Aos indicadores mesmo. Então, a gente precisa equilibrar essa variável custo, nível de serviço. E a gente vive um dilema, né? Para melhorar o nível de serviço, tinha que aumentar custo. Para reduzir custo, tinha que reduzir o nível de serviço. Isso, essa equação não é coerente, né? E a gente usava, sempre para mim, a fórmula que eu coloquei aí, desempenho igual a realidade, o realizado pela operação, dividido pela expectativa do cliente. Que é difícil. Qual a expectativa que eu vendo? O que eu estou entregando? Então, a gente vivia essa equação. Então, nós tomamos uma decisão. Naquele momento, a gente começou a reavaliar a nossa operação, nós fomos tomar uma ação, fomos ser efetivos nisso, e a gente resolveu, então, trabalhar na base de conselho que eu chamo de 3Ps, tá? Os pilares da logística, o que sustenta uma operação logística, na minha visão, que era planejamento, processos e pessoas. Então, ter um bom planejamento, ter indicadores, ter realmente tudo isso funcionando muito bem para que eu possa me preparar, ter processos que suportem a operação e ter pessoas qualificadas, pessoas nos lugares certos e investir nessas pessoas. Então, essa é a gestão da base. E nós, então, definimos algumas aspirações da supply chain, que era uma logística integrada com todos os elos da cadeia. Então, não dava para ficar separado, não dava. A gente tinha que integrar os nossos elos, a área de transporte, com a operação do CD, com os fornecedores, incluir tudo isso nesse elo. Né? Área comercial, a loja. A gente tinha que estabelecer níveis de serviços, acordar para que garantir que a estratégia seja atendida, entender, porque às vezes a gente critica a área comercial, a gente quer logística, mas a gente não entende a dor do lado deles. A gente queria entender. Quando eles pedem alguma coisa para nós é porque eles têm uma necessidade. Pode ser que não seja a melhor forma, mas é importante. E a gente fez uma aproximação, a gente precisava se aproximar da área comercial para poder atender o nível de serviço. E para melhorar muito o nosso planejamento, ser mais eficiente, para poder garantir as demandas. A gente tinha que ter realmente uma visão de custo melhor, o custo é muito difícil, a gente tinha surpresa no final do fechamento do mês, com custos não orçados, com coisa que a gente se perdia. E aí a gente tinha que ter uma visibilidade e uma integridade das informações. Então, precisava ter informação. Né? E a gente tinha sobre isso TI, né, e RH como enables, como realmente suportando a nossa aspiração. Então, nós definimos os pilares, a nossa aspiração, e aí nós definimos as nossas prioridades, que foram 4. Então, a nossa torre de controle ia ter 4. Primeiro, processo. A gente ia criar uma área de processo, né, para garantir a eficiência e qualidade operacional. A gente precisava criar esse processo, precisava documentar esse processo, precisava auditar esse processo. A gente tinha indicadores de gestão, né, os KPIs. Precisamos criar uma área de indicadores de gestão centralizada, todo mundo vendo a mesma base, sob o mesmo critério. É extremamente importante,
Nós temos que ter uma gestão de custos, o custo não podia mais ser uma surpresa, os orçamentos tinham que ser centralizados, porque antigamente cada área fazia a sua, e a gente precisava ter uma área de projetos logísticos, porque nós temos vários pequenos e grandes projetos que muitas vezes a operação que tocava, e não é contraproducente. Né? Você tem que tocar o dia a dia, tocar projeto, não dava. A operação poderia apoiar, opinar, estar junto nos projetos, mas quem tocava, quem fazia todos os relatórios, os PowerPoints, era essa área de projeto. Então a gente definiu 4 prioridades para a torre de controle, esse era o nosso caminho. E tinha os benefícios. Então, atender a expectativa do cliente, alinhar a expectativa, tem coisa mais importante que a expectativa, né? Porque a expectativa frustrada não tem jeito. A gente precisava integrar nossa cadeia end-to-end com a área comercial, com as nossas lojas. Nós vamos ser mais assertivos nas nossas decisões, menos chute, menos achismo. A gente tinha que ter visibilidade de tempo de resposta, então a gente tinha que ver o que ia acontecer e prever, planejar antes. Nós vamos otimizar a nossa operação. Nós temos que ser mais eficientes no transporte, poder realmente planejar o transporte e executar, né, para não faltar nem sobrar caminhão. Senão você tem custo e lá você fica com demora. Tinha que ter precisidade e produtividade. Né? Então, a gente precisa melhorar a produtividade. Nós precisamos melhorar a nossa acurácia de planejamento na distribuição, a gente precisa ser mais assertivo, né, nas nossas rotas e gerar um total sinergia entre a área comercial e a logística. Então, esses são os resultados dos nossos benefícios esperados com esse projeto. E a gente também definiu o nosso modelo de gestão na SNOP através da torre de controle, onde você tinha ali as macros, né? E aí você tinha, quando você unia tudo isso, você tinha total de dados da cadeia de abastecimento, você analisava os dados, né? Analisava os eventos, tudo isso embaixo da Control Tower, ela era a chave para que a gente pudesse fazer a nossa gestão, né? Então, a gestão dos CDs, a gestão da nossa capacidade, o controle eficiente, disponibilidade, os recebimentos, né? O giro, o estoque antigo, né? A gente tinha a questão de mensuramento da área, nós temos a questão da escala de transporte dos caminhões, rastreamento, gestão das transportadoras, capacidade de frota. A gente colocou tudo isso embaixo, né, de um único pilar para que a gente pudesse analisar todos os dados e fazer uma melhor gestão, né? Principalmente, por exemplo, quando nós temos os picos, né? Para que tem o Dia das Mães, no Natal, Black Friday, e isso quem trabalha no varejo sabe a dificuldade que é, mas nós conseguimos melhorar muito com a decisão da Control Tower. E com os dados concentrados, a gente era mais assertivo nas nossas decisões, podia planejar antes, podia tomar ações antecipadas para não ser colhido pelas coisas que a gente não tinha visão antes. Bom, com tudo isso feito, nós vamos para a mudança. Que mudança é essa? Então, nós tomamos uma decisão em 2011 com esse histórico de separar operações, né, da Control Tower. O que significa isso? Nós vamos fazer o seguinte: as áreas elas estavam divididas aí em de modo que eu não mostrei, e dentro tinha as áreas administrativas. Essas áreas administrativas, a gente vai dizer, não, nós vamos tirar as áreas administrativas dos CDs, trazer isso para a Control Tower. E a operação vai tocar a operação, né? E a administrativa vai compilar os dados e dar informação para a operação. Então, a operação já hoje demanda muito, né? Controlar as produtividades, as pessoas, os objetivos, o dia a dia, e entregar. Então, essa foi uma grande, realmente, decisão que nós tomamos. Nós vamos separar. E eu quero dizer para você o seguinte: a gente realinhou, não teve aumento de quadro. Tivemos que sim trocar algumas pessoas por uma questão de perfil, mas a gente já tinha pessoas que faziam relatórios, a gente queria trazer esses relatórios para um lugar só, controles para um lugar só, e definir que controles nós queríamos e quem ia fazer. Então, a partir daí, de 2011, a gente tomou a decisão de fazer a Control Tower, né? Sem aumentar quadro, aproveitando os recursos que a gente já tinha dentro. Então, foi um processo, tomou um tempo, mas foi de vital importância. Então, você tinha lá o cara da expedição, tira ele.
né, do outbound. Tira o cara do warehouse. E aí a gente traz esse cara para a torre de controle. Coloca um líder sobre ele e vamos definir quais são os enablers que a gente vai trabalhar. Então, esse foi um pouco da decisão, né, do ganho de eficiência que a gente tomou naquele momento. E a torre de controle tinha os seus pilares também, né? Então, nós tínhamos o planejamento, os controles, os processos da decisão. Quais as pessoas, isso geraria prosperidade, que a gente chamava, né? Então, pessoas disciplinadas, fazendo as funções que a torre de controle fluam de forma integrada. Então, assim, olha, o foco da torre de controle é a gestão, são os KPIs, são os indicadores, né? E as pessoas eram responsáveis por executar corretamente as tarefas da área pública. Definimos tarefa a tarefa, nas grandes 4 prioridades que nós tínhamos. E aí foi usar o que a gente tinha. Então, não foi nada. Era Excel, era Power BI, era MicroStrategy para extrair dados, era relatórios que a gente já tinha. Vamos sanear os relatórios, vamos olhar todos. Começamos bem pequeno, mas muito bem. E isso era uma mudança radical na forma de atuar e gerir a operação. A gente tinha que mudar essa forma de fazer. A mudança foi difícil, né? Não foi fácil. Mas por quê? Porque quando a gente fez isso, o pessoal da operação, não, porque eu perdi minha função estratégica. Não é isso. Você tem muita função lá que você tem que entregar, produtividade. A gente teve que também trabalhar muito essas questões pessoais, mas é uma forma, exigiu de nós uma mudança. E a gente foi muito firme nisso, né? Porque depois de 12 meses, os resultados já colhidos eram expressivos, certo? E quem tinha que mudar? Primeiro, a gente, tudo generalista para especialista. Não é generalista. O cara lá do iniciativo do recebimento fazia tudo. Ele virou especialista, né? Os silos de setores dentro, de turnos e de CDs, tinha que acabar, tinha que ser a visão holística do todo. O que é bom para um CD pode não ser para outro. Tem que ver o que é bom para o todo. E não só para a minha área, só para o departamento. Tinha muito feeling. A gente tinha que trazer isso para dados. Não dá para ficar, mas eu acho, meu sentimento, né? E a gente era isolado, né? Uma área isolada para uma área integrada. Então, isso foram os drives principais que a gente mudou na aproximação, né? E foi importante. E a gente foi muito firme nesses assuntos. E aí, então, com todas essas definições, das mudanças, nasceu a Control Tower, que, por que ela nasceu, como eu falei, a gente tinha que manter o foco na operação, garantir a execução contínua, consistente, eficaz, eficiente, para que as pessoas fossem mais produtivas, tá certo? E isso é importante, porque nós sofremos muito na operação ainda, nas entregas que a gente tem que fazer. E a gente criou, então, as 4 grandes áreas da Control Tower, que era projetos logísticos, focado na inovação, nas melhorias, a área de planejamento, focado em todos os números que suportam a operação, visão à frente, a gente poder prever os eventos, criação dos indicadores que abasteciam as informações dos controles, e a criação da área de custos logísticos, que controlava desde a confecção do orçamento, a execução e garantia o planejamento ser realizado, né? E a operação era focada em garantir a execução com excelência e cuidar das pessoas. Então, essa foi a mudança, a transformação que nós fizemos. Nós fizemos desta forma. Foi aí que a gente começou a ter os ganhos, né? Então, eu tinha uma equipe dedicada, uma interface muito grande com a operação, a gente tinha que trabalhar, porque a operação é que conhece, para estar no dia a dia, tinha um planejamento centralizado, informação para todo mundo, tinha uma levada que era comercial, a gente analisava dados e também sugestões, controlava o planejamento realizado para melhorar, para ser aderente, a gente fazia correções de rota, né, os orçamentos, monitorava a operação com os processos, tinha reuniões semanais, mensais sobre demanda, a gente se reunia para trabalhar, e a torre era guardião do cumprir o combinado, porque ela ficava avaliando o que estava acontecendo dia a dia, semana a semana, para a gente saber se aquilo que a gente combinou com a operação estava acontecendo. A gente planejava as equipes, a demanda, né? A gente identificava problemas e também soluções, e nós geramos indicadores e controles. Então, a impressão de controle veio com essa com essa formatação. E como eu disse para vocês,
nós fizemos uma reestruturação organizacional. Né? Nós tiramos pessoas, a gente só tinha operação, dentro da operação tinha gente, nós criamos a área da Control Tower e a operação continuou. Mas nós pensamos pessoas na operação para fazer parte da Control Tower, sem aumentar. Tivemos que mudar algumas pessoas, como eu disse, uma questão de skill, muitas vezes de perfil. Né? E a gente foi explorar a tecnologia. Então, nós fomos fazer cursos de Excel, VBA, nós fomos fazer cursos de MicroStrategy, de Power BI, como a gente extrai, onde a gente pode extrair, como a gente trabalha dados, investimos em analistas, porque na conta é muito importante ter analistas, pessoas que possam fazer análise e contribuir. Isso foi muito importante. A gente não criou nenhuma tecnologia nova, a gente já usou a tecnologia que a gente tinha. A gente tinha um ponto de partida que tinha que ser esse. Quer dizer, mas eu tenho que criar. Não. Nós fomos em cima daquilo que nós já tínhamos, para depois pensar em evolução. E aí, mãos à obra. Né? E a gente teve aí, definimos essa estratégia, a gente foi. Tivemos dificuldade, a gente tinha um monte de relatório não padronizado para padronizar, não tinha relatórios gerenciais que nós tínhamos que fazer, e a gente foi definir os indicadores, tinha um monte de indicadores, a gente reduziu eles para um grupo menor, para poder olhar mesmo. A gente foi realmente trabalhar, foi uma coisa construída. A gente não tinha uma fórmula pronta, não tinha uma questão do bolo, né? Não tinha. Então a gente foi trabalhar, mãos à obra mesmo, vamos lá, vamos fazer reuniões semanais, reuniões entre os times da torre de controle diárias até, para discutir melhorias. Né? E aí, realmente, então, a gente teve que rever. Os nossos indicadores tinham que estar alinhados à estratégia da empresa. Né? Não podia ser indicadores, mas o indicador aqui do meu recebimento. Não. Tem que ver o quanto ele é válido para a estratégia da empresa, quanto ele é válido para que você faça a gestão do seu negócio. Então, a gente teve que fazer essa revisão toda. Né? Mas foi muito bem. E aí eu quero falar um pouquinho dos indicadores de desempenho, como é que a gente foi formatando isso. Então, a Control começou a trabalhar, ela foi ganhando corpo, ela foi se estruturando, né? E a gente tinha 3 grandes grupos: gestão de custos, nível de serviço e conformidade do processo. Então, a gente tinha uma área que trabalhava os KPIs, o nível de serviço que a gente queria, que a gente tinha que entregar, como a pessoa tinha que entregar, gestão de custos e a conformidade do processo, que auditava o processo. A gente, então, pegou, escreveu os processos, fazia 5S, Lean Logistics, a gente usou ferramentas para isso, né, e fazia auditoria, era auditado, nós tínhamos lá no nosso processo. Então, os setores que tinham melhor a questão de organização e limpeza, nós realmente fomos para cima disso, porque trabalhar num lugar organizado e limpo é muito melhor. Né? Esse aqui é um exemplo, nós criamos um SharePoint da empresa para que todos tivessem acesso, todos tinham acesso ao portal, para que pudessem ter os relatórios gerenciais, os painéis de controle, né, os investimentos previstos. Então, esse aqui é o exemplo, né, um calendário do portal de controle financeiro e do que a gente tinha. Então, nós fomos criar no SharePoint para que todos buscassem os relatórios. Né? Nós criamos dashboards, né? Conseguimos algumas televisões para criar dashboards. E a gente realmente trazia para, muitas vezes, PowerPoint, para Excel, para que pudesse ficar indicativo, para que todos tivessem acesso, fosse visual. Então, mas então, você tiver... Não fizemos, não compramos nenhum grande sistema, não. A gente fez com o que a gente tinha mesmo. Né? A gente foi trabalhando para ver o que a gente queria, que relatórios a gente ia querer. Isso é extremamente importante. Então, nós criamos dashboard, conseguimos uma série de televisões e fomos trabalhar. Então, esse é o exemplo de dashboard que a gente tinha na torre de controle. E aqui alguns indicadores que, para nós, a gente foi peneirando. Não é muitos indicadores, mas sim é ter os indicadores certos. Né? A gente criou um monte de indicador, depois descriou, eu diria assim, se é que tem essa palavra. Por quê? Porque não serve para ninguém olhar ele. Eram indicadores que nos davam a real situação. Então, o lead time, por exemplo, o recebimento versus expedição, para saber a taxa de ocupação do CD, a produtividade por setor. A gente acompanhava isso, o reais por peça, quanto estava custando a nossa operação, as janelas de recebimento, janelas de expedição. Nós estávamos realmente, fomos criando indicadores que faziam diferença para que a supervisão, a liderança dos CDs pudesse fazer a melhor gestão.
Tá? Então, a torre de controle fez isso. E a gente não ficou na teoria, não, a gente ia para a prática mesmo. Então, a gente tinha reuniões semanais de indicadores, de planejamento, olhando 4 semanas à frente, uma semana, o que ia acontecer, qual era a previsão. Nós acompanhava, a torre acompanhava e soltava relatórios para a operação. A gente fazia revisões das oportunidades identificadas pela operação, porque a operação trazia um monte de oportunidade boa e de um monte de coisas positivas. Todas eram mapeadas e se fosse aplicáveis, sim, se não, não, por que não? Nós auditávamos o processo, a gente tinha reuniões mensais de qualidade, trabalhava melhoria contínua com grupos de trabalho que a operação participava. Então, a gente, nada de teoria, prática. A gente foi realmente, criamos um processo, uma governança e fomos da teoria para a prática. Isso foi vital para que esse processo fosse aprimorado dia a dia. Que resultados nós alcançamos depois de todo esse processo? Então, exemplos aqui. Tá? Então, a controle da taxa de ocupação do CD, a gente tinha muito claro, se a gente olhar, ver quando o CD podia ter complicação no recebimento, na armazenagem, quando a capacidade estava indo a níveis perigosos para tocar a operação. A disseminação da gestão de custos, a gente tinha reuniões mensais com toda a operação, parava toda a operação para falar sobre custo, total visibilidade para todos, clareza para todos. Todos, absolutamente todos tinham que ter clareza dos indicadores da logística. Todos faziam parte. Né? Nós melhoramos sensivelmente o on-time delivery, com 98% de nível de serviço de entrega em loja, com um grande ganho. Né? É um outro projeto que depois a gente pode compartilhar, que foi do transporte, né, que a gente fez juntamente com esse também, uma evolução. Então, mas a gente começou a controlar, nós colocamos todos os caminhões rastreados, aí sim investimos numa empresa com um sistema de rastreamento, de entrega. Foi realmente um grande ganho através da torre de controle. E a gente começou a controlar. Então, aumentou por até um tempo de carga e descarga, a gente começou a medir, e quando você mede, você controla, você melhora. A gente melhorou a utilização da frota, reduzimos o custo sensivelmente de transporte, otimizando a frota. Né? Conseguimos reduzir frequência, porque você tinha caminhão vazio, e a gente até mudou o nosso modelo de carregamento para ser mais produtivo. A produtividade operacional, com isso, aumentou mais de 15%, porque nós começamos a medir, acompanhar, e então podemos olhar onde a gente pode ter melhorias. A gente melhorou muito, mas sem o nosso planejamento, a diferença de 2%, 3%. A gente empregou tudo realmente no SharePoint, paperless, nada de papelinho, nada de brad paper, eu chamo brinco, pessoal, que é papel de pão. A gente colocou isso realmente na rede, todos tinham acessos alguns restritos, a mexer na planilha, outros no dashboard. E a gente melhorou sensivelmente a nossa ocupação de baú por rota. Esse foi um dos ganhos. Então, a nossa torre de controle, ela teve esses níveis. A gente realmente fez mais com menos. E é isso que eu digo, mais com menos. Então, esse é um pouquinho do que eu queria falar para vocês. Mostrar um pouquinho de como foi essa implantação. Não foi um bicho de 7 cabeças, não estou dizendo que foi fácil, é uma mudança cultural, uma mudança. Mas se você tomar a decisão de fazer e entender que torre de controle não é custo, ele é, sem dúvida alguma, um investimento que traz grandes vantagens para a operação, eu quero recomendar a você a que você pense sobre isso. E aqui tem um exemplo de um case de sucesso, né, já mais de 8 para 8 anos, de 8 para 9 anos que a gente implantou, que hoje funciona e funciona muito bem. E, sem dúvida alguma, hoje não há quem, dentro da operação, dentro da logística, não diga que é fantástico. Então, eu queria passar um pouquinho para vocês e também deixo aqui os meus contatos para você. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Obscuro por esse momento, por estarmos aqui juntos, né? E realmente fico à disposição para a gente conversar, trocar ideias e tirar dúvidas. Então, assim, olha, a torre de controle é um negócio a se pensar. Meu muito obrigado e até a próxima. E aí, então, eu me despeço aqui, ok? Então, eu queria realmente agradecer. Tchau, tchau.